Minha esposa me traiu por acaso depois de 33 anos de casamento e pediu perdão, mas eu disse para ela arrumar as coisas e entrei com o pedido de divórcio. Depois de 33 anos, descobri que minha esposa ainda tinha sonhos, só não imaginava que envolviam uma homenagem. Fomos casados por 33 anos. Temos 2 filhos e 2 netos, que amamos profundamente. Um pouco de contexto, nos conhecemos em uma boate nos anos 80, onde eu trabalhava como segurança. Saímos algumas vezes, começamos a morar juntos depois de 2 meses e 2 anos depois, nos casamos. Tivemos uma vida boa, trabalho, diversão, filhos. Com o tempo, troquei o trabalho ativo por um mais sedentário e acabei ganhando muito peso. Tão pesado que, às vezes, nem conseguia terminar o amor porque tinha crises de asma. Tentamos de várias formas reacender a intimidade, mas sempre fomos monogâmicos. Eu já havia sido traído antes, então a infidelidade era uma linha que nenhum de nós jamais poderia cruzar. Nós realmente nos amávamos e acreditávamos que ficaríamos juntos até o fim. 33 anos de casamento é uma longa jornada, e a cada ano eu a amava mais. Depois de 20 anos praticamente sem vida íntima, decidi emagrecer. Em 2 anos, perdi 80 quilos e fiz uma abdominoplastia. Tive 3 motivos para isso. Primeiro, queria viver o suficiente para ver meus netos crescerem. Segundo, por questão de saúde. E terceiro, para reacender a paixão no nosso casamento. E funcionou. Nos últimos 2 anos, fazíamos amor 3 ou 4 vezes por semana, e minha esposa parecia aproveitar cada segundo. Eu via isso, o corpo não mente. Voltamos a curtir a vida a 2. Ela ainda me dizia que me amava, e eu respondia o mesmo. Nunca a traí, e tinha certeza de que ela também nunca me trairia. Pelo menos, era o que eu pensava. Até pouco tempo atrás. Ela viajou de férias com as 2 irmãs para outro estado. Eu não me opus, confiava nela completamente. Ela sabia que uma traição significaria o fim, mesmo depois de 33 anos juntos. Nosso relacionamento era baseado em transparência total. Tínhamos aplicativos nos celulares que mostravam onde cada um estava, mas não por controle, era questão de segurança. Não escondíamos os telefones. Tínhamos acesso às mensagens e e-mails um do outro. Confiança nunca foi um problema. Quando emagreci, comecei a receber atenção de outras mulheres, ignorei todas. Eu era feliz no meu casamento. Às vezes, ela dizia que se sentia insegura, porque agora eu estava atraente e ela havia ganhado peso. Mas isso nunca me incomodou. Eu a amava de qualquer forma. Todos os dias dizia o quanto a amava e como ela era linda. Nossa vida íntima era maravilhosa. Só me arrependia de não termos tentado reacender isso antes. Naquele dia, eu estava voltando do trabalho quando ela me ligou, parecia muito abalada. Perguntou se eu tinha falado com a irmã dela. Eu respondi que não, e perguntei o que havia acontecido. Não estava preparado para o que viria. Ela disse que me traiu. Que dormiu com outro homem. Começou a chorar, implorando pelo meu perdão, dizendo que não sabia o que tinha dado nela. Fiquei em choque. Meu coração parecia rasgar por dentro. Estacionei o carro e fiquei ali, paralisado, enquanto ela continuava falando. Contou que estava bebendo com as irmãs. Que um casal casado se juntou a elas, e ficaram bebendo até as 2 da manhã. As irmãs foram dormir. O bar fechou, e ela, já bêbada, segundo ela, foi com o casal para o quarto deles continuar bebendo e conversando. O homem e a esposa começaram a elogiá-la, dizendo o quanto ela era sexy e como eu era sortudo. Depois, o homem começou a se aproximar dela, e a esposa dele incentivava os dois. Disseram que ninguém precisava saber, que era só para se divertir. Ela jura que parecia estar fora de si, como se não fosse ela mesma, mas acabou tendo intimidade com o homem, enquanto a esposa dele assistia. De manhã, acordou na cama com os dois, entrou em pânico e fugiu para o quarto dela. A irmã a viu e a confrontou. Ela contou tudo, e a irmã disse: "Ou você conta para o seu marido, ou eu conto." Foi então que ela me ligou, desesperada, chorando, implorando perdão. Eu não conseguia acreditar.
Como ela pôde jogar nossa vida fora assim? Ela chorava, repetindo quanto se arrependia, o quanto me amava, o quanto se odiava por isso, dizendo que tinha cometido o pior erro da vida. Mas eu disse a ela: isso não foi um erro. Foi uma escolha. E desliguei o telefone. Fiquei sentado em silêncio, tentando entender o que fazer da minha vida. Chorei pela mulher que conheci há tantos anos. Pela parceira com quem vivi mais de 3 décadas. Pelo futuro que não existiria mais. Porque a decisão dela destruiu tudo que tínhamos construído. Minha vida, como eu conhecia, havia acabado. Fiquei 2 dias completamente isolado. Quando voltei a ligar o celular, havia centenas de mensagens dela e das irmãs. A última dizia que estava voltando para casa. Nossos filhos também tentaram falar comigo. Ela ligou para eles perguntando se eu estava bem, se tinham notícias minhas. Liguei para meus filhos e contei tudo. Disse que estava tentando me manter firme, mas que precisava ir embora por um tempo, antes que ela voltasse. Pedi que não dissessem a ela para onde eu iria. Eu precisava aceitar o fim. Acabei de enviar uma mensagem para minha futura ex-esposa: estamos nos divorciando. Não quero mais vê-la. Não quero saber de detalhes, nem dela. A dor é insuportável. Nunca imaginei que o nosso amor pudesse desmoronar tão rápido. Atualização 1. Algumas explicações adicionais. Nossa vida sexual não era completamente morta, mas, comparada aos últimos 2 anos, era como dia e noite. Meu trabalho ativo era no exército, até que sofri um ferimento durante um treinamento. Depois disso, fui transferido para o escritório, e, mais tarde, fui aposentado por questões médicas. Então eu e minha esposa abrimos um pequeno negócio juntos. Antes de conversar com ela, eu passei muito tempo falando com a irmã dela e com o marido da irmã. A história que minha esposa contou a eles era bem diferente da versão que me deu quando confessou a traição. Nossos filhos ficaram em choque com o que aconteceu e só queriam me apoiar. Expliquei que, por mais que estivessem com raiva da mãe, ela ainda é a mãe deles, e a avó dos filhos deles. Ela os ama, e o que fez com o nosso casamento não muda isso. Minha esposa e as irmãs interromperam a viagem e voltaram para casa. Deixei uma nota para ela dizendo que arrumasse as coisas e fosse para a casa da mãe. Ela obedeceu. Mas depois, as coisas se mostraram ainda piores do que eu imaginava. Embora ela só tenha confessado porque a irmã a ameaçou contar, ainda assim mentiu. O que não surpreende, eventualmente, não aguentou e acabou contando tudo à irmã. Eu ainda não sei em que acreditar até olhar nos olhos dela e ouvir a verdade. Segundo a irmã, a história era a seguinte: minha esposa dizia que me amava e amava nosso casamento, e que nunca pensou ser capaz de algo assim. Ela culpa o nosso recente renascimento sexual dos últimos 2 anos, disse que isso despertou nela uma curiosidade, uma vontade de experimentar o que achava que estava perdendo. Ela sentia que, antes, era ela quem trazia a atração e o encanto ao relacionamento, mas, quando os papéis se inverteram e eu me tornei o lado desejável, ela ficou insegura. Precisava sentir que alguém mais ainda a queria. Jurou que foi a primeira vez. Disse que não planejou nada, que só acabou realizando uma fantasia e não tinha intenção de me contar. Mas a verdade é que o casal com quem ela dormiu eram nossos clientes, de outro estado. Eu nunca os conheci, mas ela falava com eles com frequência por telefone. Saiu para beber com o casal, e as irmãs acabaram indo junto. Por isso, fingiram que não se conheciam até que as irmãs fossem embora. Ela realmente bebeu, mas não a ponto de perder os sentidos. Os 3 planejaram tudo antes mesmo da viagem. Hoje à tarde, ela virá conversar comigo. Pelo que parece, está desesperada de medo. Mas eu já sei o que vou fazer. Ela escolheu trair. Agora todos nós teremos que viver com as consequências da escolha dela. A verdade sobre o que realmente aconteceu só tornou minha dor e minha decisão mais firmes. Eu nunca traí. Nunca menti. Ela tem razão em uma coisa: ela me perdeu. Perdeu o nosso casamento. E não importa o quanto ela esteja sofrendo agora, ela mesma fez isso. Agora todos teremos que lidar com as consequências.
Nosso casamento acabou. A partir de agora, cada um seguirá seu caminho. E sim, obrigado aos 99% que me mandaram mensagens de apoio. Isso realmente ajuda. Aos que me culparam, provavelmente vocês têm seus próprios demônios para lidar. Boa sorte com eles. Atualização 2. Conversei com minha esposa ontem. Depois de tantos anos juntos, nós dois tínhamos o hábito de não conseguir dormir quando o outro não estava por perto. Mas, na noite passada, pela primeira vez em décadas, dormi profundamente sem ela. Ela chegou em casa, abriu a porta, estava um caco. Olheiras, abatida, o olhar perdido, os cabelos pintados de outra cor. Normalmente, só de vê-la assim, meu coração se apertaria, eu a abraçaria, tentaria confortá-la. Mas não dessa vez. Eu estava sentado à mesa. Ela começou a chorar, veio até mim, balbuciando que estragou tudo, que estava arrependida, pedindo perdão. Levantei a mão e disse: "Não me toque. Senta." Ela obedeceu. Perguntei se queria café, eu estava prestes a fazer um para mim. Ela assentiu. Fiz o café, voltei, e ela não tirava os olhos de mim. Tentou começar a falar, mas eu a interrompi e disse: "Fica quieta. Só responde o que eu perguntar." "Escuta. Eu disse que acabou. Que ela fez a escolha dela, e agora eu estava fazendo a minha. Já tinha decidido tudo, mas queria ouvir um pouco de verdade, só para saber se ainda existia um mínimo de honestidade ali." Falei que tinha conversado com a irmã dela. E também com o casal. Mentira, eu não tinha falado com eles. Mas queria ver a reação dela. Por dentro, um sentimento estranho. Uma mistura de alívio por vê-la sofrer e tristeza por ter perdido tudo. Senti raiva, frustração, decepção, todas as emoções possíveis, e, ao mesmo tempo, uma calma absoluta. E essa calma foi o que mais a assustou. Sinceramente, me senti como se estivesse conduzindo uma entrevista. Perguntei: "Quantas vezes?" Ela respondeu: "Fisicamente, uma vez. Mais 2 vezes por videochamada." Mandei que explicasse como começou. Ela contou que durante as conversas de trabalho começaram a flertar. Depois, a esposa do cara entrou na jogada, dizendo que era contra, e acabou participando também. Alguns meses depois, ela já estava vendo os dois tendo relação em videochamada. Minha esposa admitiu que sempre teve vontade de fazer amor sendo observada por outra mulher, e eles aceitaram realizar essa fantasia. Enquanto contava, chorava e dizia que as coisas tinham ido longe demais, que sabia que era perigoso, e justamente isso a excitava. Tentou dizer que se sentia insegura. Mas eu a interrompi e disse: "Não quero ouvir suas malditas desculpas." Ela ficou em silêncio por uns 5 minutos, tentando reunir coragem para continuar. Cheguei a levantar, peguei alguns lenços e entreguei a ela. Então ela começou a falar. Disse que se encontraram conforme o combinado e, assim que as irmãs foram embora do bar, ela e o casal foram direto para o quarto deles. Perguntei se algum dia ela pensou em me contar, e ela respondeu: "Não. Foi só uma fantasia que eu queria realizar, e depois esquecer completamente, para nunca mais pensar em trair." Eu disse que isso era pura besteira, e perguntei se ela já havia me traído alguma vez nesses 33 anos de casamento. Ela respondeu que não. Eu disse que agora isso já não fazia diferença. Uma vez ou 1000 vezes, o resultado era o mesmo. A única coisa que ela conseguiria destruindo ainda mais, se continuasse mentindo, seriam as relações com nossos filhos e netos. Eu disse claramente: "Não acredito em você." Mas também já não importa. Foi nesse momento que ela começou a entender que eu não tinha a menor intenção de tentar consertar o casamento depois da traição. Ela começou a implorar por uma chance, dizia que podia consertar tudo, faria qualquer coisa, até me deixaria dormir com outras mulheres, se isso significasse que eu ficaria. Jurava que aquilo nunca mais aconteceria. Eu disse para ela ouvir a si mesma, que já se humilhara o bastante. Disse que nunca traí no casamento,
e que, se algum dia eu dormisse com outra mulher, seria porque o casamento já teria acabado, sem chance de reconciliação. Mas esse nem era o caso, eu sequer conseguia imaginar isso. Ela tentou pegar minha mão, mas eu disse: "Não toque em mim. Nunca mais." Não que eu julgasse as escolhas dos outros, entendo que existam casais com relações abertas, com acordos diferentes. Mas o nosso casamento não era assim. A confiança e o respeito acabaram no instante em que ela planejou deixar outro homem transá-la. Sou um cara prático. E, naquele momento, o que senti foi alívio. Disse que precisávamos lidar com tudo de forma calma e racional. Ela achou que isso significava esperança, mas eu logo cortei. Não. Acabou. Eu nunca mais vou tocar em você. E era exatamente isso que eu queria dizer. Eu jamais conseguiria esquecer que ela se deitou com outro homem. A mulher que eu amava, com quem me casei, deixou de existir no momento em que planejou isso. Tudo o que vivemos, as viagens, a construção da nossa primeira casa, a criação dos filhos, as risadas, agora são só lembranças. Seguiremos caminhos diferentes. E, sinceramente, estou curioso para saber o que vem pela frente, só que sem ela. Quando eu conhecer outra mulher, espero criar novas lembranças. Ela tremia e chorava quando eu disse isso, mas já não me tocava mais. Eu só queria que aquela mulher saísse da minha casa. Ela não conseguiu continuar o assunto, e eu fui para o galpão dos fundos. Liguei para os nossos filhos enquanto ela tentava se recompor. Contei tudo o que havia acontecido. Eles me apoiaram e disseram para não adiar mais nada, apenas encerrar de vez. Quando voltei para casa, ela começou de novo com o mesmo discurso: "Me perdoa, a gente pode consertar isso." Sentei e fui direto. "Vamos vender a casa e o negócio. Dividimos tudo meio a meio. Fique com o carro, eu fico com a caminhonete e a moto. Pode levar os gatos também." Depois completei: "Não me ligue, não mande mensagem, não me procure, a não ser que seja sobre os nossos filhos ou os nossos netos." Disse que entraria em contato com os advogados para iniciar o processo de divórcio. A partir dali, ela era uma mulher livre e podia dormir com quem quisesse. Ela respondeu que não queria ninguém, que eu estava frio e sem emoção. Eu disse que não era frieza, era honestidade. Ela tinha me deixado vazio por dentro. Fui claro. A culpa por destruir o nosso casamento é só sua. Eu te amava, e você acabou com tudo. Depois disso, saí de casa para que ela pudesse arrumar suas coisas com tranquilidade. Fui até a casa da nossa filha, conversei com ela, brinquei com minha neta. Quando voltei, minha esposa, ou melhor, ex-esposa, já não estava mais lá. E, como eu disse antes, dormi naquela noite melhor do que em qualquer outra sem ela. Agora é esperar para ver o que acontecerá nos próximos 6 meses. Atualização 3. Faz 5 semanas caóticas desde que minha futura ex-mulher jogou nosso casamento no lixo. Tive tempo suficiente para pensar em tudo e ainda tenho certeza, fiz a coisa certa. Nunca mais conseguiria confiar nela. Nunca mais conseguiria tocá-la. Na verdade, só a ideia disso me dá nojo. Ela escolheu trair. Escolheu destruir o casamento, achando que sairia impune. Hoje ainda mora na casa da mãe, enquanto eu me ocupei em deixar a casa pronta para venda. Vivemos lá por 20 anos, então tinha muito o que organizar. Mas agora está tudo limpo, e o imóvel já foi colocado no mercado. Alguns compradores já demonstraram interesse, espero vender dentro de 1 ou 2 semanas. O negócio que tínhamos também já foi vendido. Um dos nossos clientes quis expandir e me fez uma proposta. Aceitei, e fechamos o acordo há cerca de 1 mês. Todo mundo diz que divórcio é complicado, mas só agora entendo quanto. Pela lei, precisamos viver separados por 12 meses e 1 dia antes de poder pedir o divórcio oficialmente. Depois disso, ainda há um prazo de 4 meses até que ele se torne definitivo, isso se não houver disputas. A divisão de bens é feita separadamente, apenas após o divórcio. Eu não pretendo deixar nada em comum até lá. Assim que ela assinar todos os papéis, finalmente poderei seguir em frente. Mas,
Pelo jeito, a cabeça dela funciona de outro modo. Meu filho falou com ela apenas uma vez, e pelo que entendi, a conversa não foi nada agradável. Só para deixar claro, meus filhos já são adultos, têm suas próprias famílias. Eu disse a ele que, apesar de tudo, ela ainda é a mãe dele, e foi uma boa mãe. Pedi para que não deixasse o erro dela destruir o relacionamento entre eles. Minha filha, por outro lado, mantém contato com a mãe. Tem vergonha do que ela fez, mas ainda assim a ajuda a lidar com o divórcio. Minha filha sempre foi direta, sem rodeios. Diz as coisas como são, doa a quem doer, e nunca mascara as consequências do que a mãe causou. Já minha futura ex-esposa vive em um mundo de ilusões. Acha que eu vou me acalmar, perdoá-la, e que os anos vividos juntos vão me fazer mudar de ideia. Quando ela veio assinar os papéis da venda da casa, disse que eu ainda voltaria atrás, que ainda a amava, e que, quando percebesse isso, ela seria a melhor esposa do mundo. Disse que envelheceríamos juntos, e que tudo isso era apenas um obstáculo no caminho, algo que poderíamos superar. Fiquei chocado. Olhei para ela e disse que era louca se realmente acreditava nisso. Ela mentiu e me traiu da forma mais nojenta possível, deixando outro homem entrar nela enquanto a esposa dele assistia. Como diabos ela poderia achar que eu algum dia teria vontade de tocá-la novamente? Ela começou a dizer que sabia que não devia ter feito aquilo, que não entendia o que estava fazendo, que nem foi tão bom assim. Mandei ela calar a boca, porque não importava se tinha sido bom ou ruim. O problema é que ela fez. Deixei bem claro, não há chance alguma de reconciliação. Não quero mais nada com ela. Mal posso esperar para começar de vez uma vida sem essa mulher. Acho que ela vive completamente em negação. Não tem mais controle algum sobre mim e perdeu o direito de interferir em qualquer coisa depois de destruir, com mentiras e traição, um casamento baseado em amor e confiança. Tudo isso aconteceu única e exclusivamente por culpa dela. Ela sabia o que estava fazendo, sabia o que estava arriscando, então não dá para fingir que não entende as consequências. Engraçado como a vida muda, agora recebo muita atenção de outras mulheres. Não estou procurando nenhum relacionamento, e nem quero, mas é bom saber que, se um dia eu quiser, terei opções. Minha futura ex chegou a ficar com ciúmes quando soube que algumas conhecidas passaram aqui para me visitar, trazer janta ou simplesmente conversar. Ela teve a audácia de dizer que queria que eu colocasse para fora, e que me esperaria. Meu Deus, quanta ingenuidade! As emoções ainda são intensas, raiva, ódio, repulsa, tristeza, sentimento de perda e traição. Mas sou um homem forte. Vou superar. Minha meta agora é me livrar completamente de qualquer vínculo financeiro com ela e seguir em frente com a minha vida. Atualização final. Já se passaram 3 meses. O divórcio oficial ainda não saiu, mas quase tudo está resolvido. O negócio foi vendido, a casa também. Legalmente, já vivemos separados. Agora é só esperar o prazo exigido para a dissolução final do casamento. Na prática, já dividimos todos os bens e estou começando uma nova fase. Nunca imaginei que um dia estaria nessa situação. Apenas 3 meses atrás, eu tinha a vida que sempre quis, uma esposa amorosa, um negócio próprio, uma família incrível, amigos, uma casa acolhedora. Eu realmente achava que passaria o resto da vida com ela. Mas então, minha futura ex resolveu jogar tudo fora, mentindo, traindo e destruindo o que tínhamos. Sim, tínhamos nossos problemas, como qualquer casal com décadas de casamento, mas sempre fomos fiéis um ao outro. Quando descobri o que ela fez, isso me destruiu. Perder a vida que construímos juntos foi devastador. Por muito tempo não consegui entender o motivo. Mas naquele momento, percebi, minha vida havia mudado para sempre. E não por minha escolha, por causa da dela. Sou um homem pragmático, e sempre coloquei a família em primeiro lugar. Acho que foi isso que me ajudou a lidar com tudo de forma mais racional. Decidi que não deixaria as emoções me transformarem em vítima. Não há sentido em sentir pena de mim mesmo. Depois da venda da casa e do negócio, dividimos tudo meio a meio. Comprei 2 pequenas propriedades perto dos meus netos.
Meu filho e minha filha vivem em estados diferentes, cada um com sua família, e agora tenho meu próprio espaço, mais perto o suficiente para visitá-los sempre que quiser. Voltei a trabalhar. Um antigo concorrente me ofereceu um emprego de meio período, e aceitei. Assim, tenho tempo livre para aproveitar a vida de novo. Passei algumas semanas viajando de moto sem destino. Parando em cafés, observando paisagens, curtindo a estrada. À noite, parava em um bar, tomava umas cervejas, dormia e seguia a viagem no dia seguinte. Fiquei surpreso com a liberdade e com a leveza das conversas que tenho com as mulheres agora. E confesso, estou gostando disso. Nas últimas 2 semanas, dormi com algumas mulheres. Sem expectativas, sem sentimentos, só intimidade e diversão, sem nenhum peso emocional. E, para ser sincero, me sinto ótimo. Alguns perguntaram se eu entrei em contato com o casal com quem minha esposa me traiu. Não. Não vejo motivo, nem tenho vontade alguma. Foi escolha dela, não deles. Não quero ter nada a ver com essas pessoas. Para mim, elas não significam nada. A melhor vingança contra um traidor é a indiferença, seguir em frente e viver bem. Claro que, às vezes, ainda lembro do que aconteceu. Mas a vida segue. E o mais importante é continuar focado em mim mesmo. Minha futura ex, por outro lado, ainda vive nas próprias ilusões. Acha que, quando eu cansar de ficar sozinho, vou querer voltar. Mas já deixei isso claríssimo. Nosso casamento acabou. Sem chance alguma de reconciliação. Eu também disse que, a partir de agora, não me importo mais com o que ela faz ou com quem está. Nada disso tem mais relação comigo, assim como tudo que eu fizer, daqui em diante, não tem mais relação com ela. Minha filha me contou que a mãe ainda vive em negação. Sente vergonha e dor pelo que fez, e chegou a pedir à filha que tentasse me convencer a voltar. Mas eu deixei claro, isso nunca vai acontecer. Ela não sente vergonha pelo que fez, sente vergonha por ter sido pega. E porque eu realmente fui embora, em vez de perdoar. Minha vida agora é bem diferente do que eu imaginava que seria. Mas, sinceramente, é a primeira vez em muito tempo que estou animado com o futuro. Bom, é isso. Comentário Reddit. Ah, claro, ela não se arrepende do que fez, só de ter sido pega. Clássico. Amor eterno, até o Wi-Fi cair e o segredo vazar. Que sorte a dele, agora está livre, magro e com fila de pretendentes. Já ela, segue esperando o milagre da amnésia conjugal.